Isto vai entroncar com uma Assembleia Municipal temática que vamos ter, e desde já, porque eu tenho, antes de fazer um comunicado geral, faço sempre uma reunião de Conferência de Líderes, portanto não é nenhuma inconfidência que vou aqui falar, portanto tive uma reunião de Conferência de Líderes, onde transmiti que esta data está marcada, que é a data de 16 de maio, onde vamos fazer aqui uma Assembleia Municipal temática com o tema a mobilidade no Concelho de Louros, a estratégia para a mobilidade do Concelho de Louros, onde, para além da Câmara Municipal de Louros, como é óbvio, faz parte integrante da Assembleia Municipal, teremos também cá a presença da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente o vereador Miguel Gaspar, que tem o pelour da mobilidade e que para nós é importante por tutela a Carris, uma empresa transportadora que neste momento está tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa, e o vereador Miguel Gaspar é quem, de facto, do ponto de vista político, tutela aquela empresa, portanto a sua presença que é importante também para falar sobre a estratégia que a Carris tem aqui para o nosso Concelho de Louros, em particular para uma freguesia que é de Sacavém, e temos a presença da Comissão Executiva da Área Metropolitana de Lisboa, que hoje tem poderes reforçados, e muito mais reforçados irão ter no futuro, como já irei tratar, do ponto de vista ao desenho, digamos, da mobilidade futura da área metropolitana de Lisboa, e em particular no Concelho de Louros, como parte integrante que é. Portanto, essa Assembleia Municipal vai ser no dia 16 de maio. Às 9 da noite? Às 21 horas. E acho que é importante, e mais uma vez a Assembleia Municipal acho que está, digamos, na agenda do dia, permitindo que, de facto, todas as entidades, de forma pública, manifestem a sua opinião e a sua visão que têm para o Concelho de Louros. Isto é importante porquê? É importante por várias temáticas. A primeira tem que ver com aquela que hoje toda a gente fala, que é a questão da excelente medida que o Governo e os municípios e a área metropolitana de Lisboa tomaram com a redução dos passos para a mobilidade na área metropolitana de Lisboa e no Concelho de Louros. Já falámos aqui, inclusive, sobre as vantagens que trouxe e que vai trazer ainda mais a toda a população aqui do Concelho de Louros este novo passo único com o preço de 40 euros, onde se pode andar por todo o Concelho de Louros. E aqui queria falar aqui de algumas coisas. Obviamente todas as pessoas falam disto como uma medida positiva e penso que não me recordo de uma medida política que tão impacto direto tivesse na vida das pessoas, quer do ponto de vista daquilo que é a sua mobilidade, mas acima de tudo aquilo que é o impacto financeiro que traz para as famílias, não no tradicional aumento, mas numa redução acentuada da sua despesa familiar que tinham com, digamos, a mobilidade e os transportes até agora. Portanto, isto significa uma redução enorme na carteira das famílias da área metropolitana de Lisboa e, em particular, também do Concelho de Louros. E, de facto, esta medida foi tão importante e tão impacto que vieram logo correr, a direita veio logo a correr com outros tipos de notícias para tentar fazer com que não se fale do que importa para a vida das pessoas e que se fale em coisas que, na minha opinião, não são aquelas que verdadeiramente interessava estarmos a discutir hoje. Interessava hoje discutir aquilo que temos que agora debater, que é a oferta que vai existir às pessoas. Hoje, de facto, existe uma redução do tarifário. É importante que as pessoas adiram a esse passo, do ponto de vista da sustentabilidade financeira de todo o projeto, ele seja sustentado e, portanto, haja, a partir daí, um investimento em mais frota, em mais autocarros, em mais carruagens, mas é importante também haver essa oferta rápida, porque se não acontecer essa oferta, dificilmente as pessoas também vão aderir a esse passo único. Mas aqui é importante era discutirmos aqui aquilo que importa aqui para o Concelho de Louros. Eu tenho particularmente, por outras funções, tenho insistido muito na vinda da Carris e na vinda do metro, do metropolitano, aqui para o Concelho de Louros. Tive reuniões com o Secretário de Estado da Mobilidade, o próprio Partido Socialista aqui no Concelho de Louros fez convenções, onde trouxe cá a Carris, onde trouxe cá o Secretário de Estado da Mobilidade, trouxe cá o próprio vereador Miguel Gaspar também. E foi importante aquela discussão que o PS aqui no Concelho de Louros teve. Porque hoje tudo o que se está, digamos, a delinear e a desenhar foi aquilo que foi abordado naquela convenção.
E isso é bom porque o PS, mais uma vez, marcou a sua posição e foi uma peça fundamental para aquilo que nós perspectivamos que seja possível. E é aquilo que é mais que meritório para o Conselho de Louros. Primeiro lugar, a vinda da Carris, nomeadamente a Sacavém. Não fazia sentido nenhum que a Carris, que vai ao Preio Velho e que vai à Portela, e que vai a Moscavide, Sacavém, que é a cidade ali da zona oriental do Conselho de Louros, fica fora, digamos, da Carris, que obviamente tem uma maior oferta, tem outro tipo de carreiras que a rodoviária não tem, que é quem presta o serviço em Sacavém. Eu particularmente tenho insistido e tenho participado em muitas reuniões com a Câmara Municipal de Lisboa e com a área metropolitana de Lisboa, e o que temos conseguido é, agora já a partir de junho, algumas extensões, alguns prolongamentos de algumas carreiras para alguns pontos fulcrais da cidade de Sacavém. Esses prolongamentos vão permitir que a Carris possa já entrar dentro da esfera de Sacavém em pontos cirúrgicos, permitindo, obviamente, a população de Sacavém também aderir à questão da Carris. Mas o que se perspectiva é também a vinda do elétrico Sacavém. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa já anunciou que, de facto, esse é um dos propósitos do concurso que irá ser lançado, que não faz sentido que o elétrico não venha a Sacavém. Se vai ali, digamos, ao Parque das Nações e vai à Expo, pode perfeitamente ir a Sacavém, digamos, o elétrico da Carris. Se do ponto de vista da Carris as coisas estão a andar, e agora espera-se de alguma forma também o concurso que a área metropolitana de Lisboa está a lançar, que é para um único prestador único, ou seja, não haver aqui, como há um passo único, agora não pode haver rodoviárias, não pode haver Transtejo, não pode haver... E é ser um único transportador que depois faz as concessões, o que entender, mas a imagem é uma e quem responde perante a tutela é uma única empresa. Poderá ser a Carris Metropolitana, como muitos falam que poderá vir a ser, e da qual eu concordo. Mas esta Assembleia Municipal, no dia 16 de maio, é importante porquê? Porque esta questão da mobilidade, e eu acho que está de parabéns o Governo e o António Costa, e neste caso o PS, porque isto não começou agora. Isto foi, digamos, um passo no sentido de adiantarmos a um retrocesso que tivemos durante anos e anos relativamente à mobilidade do Conselho de Louros. Muitos governos passaram e ninguém se debruçou sobre esta matéria da forma como este atual governo, e aí digam o que disserem, se debruçou com o António Costa, o próprio Ministro do Ambiente, a área metropolitana de Lisboa. E é importante, por isso, a presença da área metropolitana de Lisboa aqui na nossa Assembleia Municipal. Porque, de acordo com a alteração que este governo proporcionou, este governo deu às áreas metropolitanas, nomeadamente de Lisboa e do Porto, a capacidade e a competência para o desenho de toda a mobilidade na sua área metropolitana. Ora, isto foi um passo importantíssimo. Sem este passo da descentralização da competência dos transportes e da mobilidade, jamais seria possível a área metropolitana de Lisboa, juntamente com os municípios, desenharem esta questão do passe único. Portanto, a decisão política que este Governo e António Costa tiveram na descentralização e dar a competência e bem à área metropolitana, neste caso de Lisboa, para esse desenho, foi de extrema importância. Foi um passo importante que pouca gente fala, mas que é importante dizê-lo. E depois foi a capacidade que a área metropolitana de Lisboa e o Fernando Medina, quando Presidente da área metropolitana de Lisboa, juntamente com todos os Presidentes de Câmara, onde o Bernardino Soares também se insere, tiveram na capacidade de desenhar toda esta questão do passe único. Está resolvido. Mas agora, também por decisão deste Governo, a área metropolitana de Lisboa vai ter umas boas centenas de milhões de euros, através do próximo quadro comunitário de apoio, para desenhar a oferta de transporte público na área metropolitana de Lisboa. E é aí que é importante, eu disse isto varíssimas vezes, o peso de cada Presidente de Câmara dentro da estrutura em conseguir para si o melhor. E, portanto, está mais criadas as condições para o Conselho de Louros poder de uma vez por todas, a vir a ter um metropolitano no Conselho de Louros. Que perspectiva, segundo conversas que tive com o Secretário de Estado e com um conjunto de entidades, perspectiva ser em metro de superfície, em metrobus, que é aquilo que eu se recorda que estava lá,
Sempre disse, para mim, pouco me importa se ele é subterrâneo, se vem cá por cima. O que importa é que tenha lá a questão do metro e que sirva às pessoas do Conselho de Loures. Então, lá está aquilo que eu disse, essa convenção que o PS proporcionou aqui no ano passado, aqui no Conselho de Loures, foi de extrema importância. É hoje o que se perspectiva. O que se perspectiva vir para Santo António dos Cavaleiros, para Loures e para o Infantado, quer para a Portela e para Sacavém, é a questão do metro em superfície em Metrobus. Mas para isso é importante que a área metropolitana de Lisboa o defina como assim sendo. E agora não há desculpa que é o Governo. Porque agora o Governo deu a capacidade de ser a área metropolitana de Lisboa a usar a verba do próximo quadro comunitário de apoio para esse fim, que são largas centenas de milhões de euros. E cabe à área metropolitana de Lisboa fazer esse desenho agora. Portanto, eu faço fé, faço votos, que o Presidente da Câmara de Loures esteja à altura, dentro da área metropolitana de Lisboa, para exigir aquilo que a população do Conselho de Loures tem direito, que é a vinda do metropolitano para o Conselho. E repito, agora está nas mãos da área metropolitana de Lisboa. E por isso é que é importante a marcação que fiz da Assembleia Municipal para dia 16 de maio. Não podia ser mais oportuno do que o dia 16 de maio. Portanto, quero agradecer também de forma pública a presença quer do Vereador da Câmara de Lisboa, quer da própria área metropolitana de Lisboa, que aqui vão estar, na sua Comissão Executiva, nomeadamente o seu primeiro e o segundo secretário, para que expliquem todos os partidos aqui do Conselho de Loures qual é que é a visão que têm e, obviamente, a Presidente da Câmara também, como fazendo parte integrante da Assembleia Municipal de Loures, também dê as suas ideias. Eu acho que vai ser uma Assembleia Municipal muito interessante, muito importante, e acho que, mais uma vez, a Assembleia Municipal de Loures está de parabéns por estar na agenda do dia, por marcar, de alguma forma, a agenda política do Conselho de Loures. Mas esse traçado está fixo? Santo António, Odivelas, Santo António? Esse traçado é o traçado que sempre esteve fixo nos projetos que existem e é o traçado que o município de Loures assumiu como sendo o traçado necessário. Pode haver aqui alguma alteração pontual, mas lá está. Quem o vai desenhar é a área metropolitana de Lisboa e, portanto, a área metropolitana de Lisboa é composta pelos presidentes de Câmara que a compõem, portanto, fazemos fé que os presidentes de Câmara estejam à altura para definir o melhor desenho para os seus conselhos. E, portanto, queria aqui reforçar a importância dessa Assembleia Municipal dia 16 de maio e a presença da Loures TV, de todos, que era importante a presença de muitos. Depois, ainda na questão da mobilidade e na questão dos espaços, convinha aqui dizer o seguinte, foi recentemente à reunião de Câmara uma questão que tem que ver com as alterações dos circuitos do Rodinhas. O Rodinhas tem agora a vantagem de, como fazendo parte integrante deste modelo de transporte, as pessoas que tinham um determinado tipo de passe tinham que pagar o Rodinhas. Agora não. Portanto, é importante que se diga isto. As pessoas, existe gratuitidade também no Rodinhas. Portanto, o Rodinhas é usado e bem, eu falo disto com muito contentamento, porque o Rodinhas, como sabe, foi um projeto que se iniciou na gestão do PS aqui na Câmara Municipal de Loures. E, portanto, o Rodinhas é usado e bem por muitas das pessoas do Conselho de Loures, não por muitas mais, porque já vou dizer algumas das lacunas que podiam ter sido corrigidas agora e não foram. E, portanto, explicar que, de facto, hoje existe, é gratuito usar o Rodinhas no Conselho de Loures. Isso é importante refrisar. Quem tiver o passe pode andar no Rodinhas. Quem tiver o passe, este passe único que existe agora, é gratuito usar o Rodinhas. Foi à Câmara a alteração dos circuitos do Rodinhas e fizeram disso pompa e circunstância, do qual eu não vou comentar sobre isso, nem tenho que comentar. A questão é que, na prática, nós apertamos e o que é que vem dali? Vem que muitas das alterações eram cortes que este Executivo tinha feito aos circuitos que no passado já existiam. Este Executivo, quando tomou posse, ainda numa data anterior, achou por bem, tendo em conta os custos financeiros do projeto, que de facto são elevados, decidiu cortar um conjunto de circuitos, alegando que não havia, digamos, resposta por parte das pessoas e, digamos, uma necessidade tão grande assim pela fraca afluência das pessoas. Eu falo de um em particular, que hoje fala-se a reposição do Rodinhas em Sacavém, normalmente na Corela do Foguete. Esse circuito já existia no passado, ele foi acortado. E, portanto, foi basicamente uma reposição do circuito que nós já tínhamos, o que é positivo. Nós
quando erramos e reconhecemos que erramos, é bom. É importante é que o reconheçamos. De agora, aquilo que eu acho que foi uma oportunidade que não foi aproveitada e devia ter sido aproveitada foi algumas dos circuitos que o PS apontou como necessários e que não o foram, e eu não consigo perceber qual a razão para que não o foram. E dou-lhe 2 exemplos. Porquê é que o Rodinhas não vai ao Prior Velho? Porquê é que o Rodinhas não vai ao Prior Velho? É importante que se diga que foi por opção da Câmara CDU, não foi por opção do PS, que o PS colocou lá aquilo como uma necessidade. E depois outra questão. Porquê é que o Rodinhas, quando o Centro de Saúde de Sacavém foi alterado o horário e foi ampliado por mais uma hora, e bem, o Rodinhas, o circuito, devia ser adaptado ao funcionamento do Centro de Saúde de Sacavém. Hoje, muitas pessoas que vão ao Centro de Saúde de Sacavém, quando saem do Centro de Saúde de Sacavém, já não têm a Rodinhas. Porquê é que não se adaptou por mais uma hora a questão do Centro de Saúde de Sacavém? São estas questões que eu acho que eram importantes explicarem-se, que as pessoas não conseguem perceber isto. Então, o Rodinhas, em Sacavém, particularmente, tem uma função extraordinária de levar as pessoas ao Centro de Saúde de Sacavém. Então, o Rodinhas não tinha que se adaptar ao novo horário do Centro de Saúde de Sacavém? Claro que tinha. Portanto, são estas coisas que eu não consigo perceber, mas que não consigo perceber de facto.